Para de romantizar o Outubro Rosa. Não é por aí. O Outubro Rosa, ele é uma campanha de conscientização, exatamente levando as mulheres para um autocuidado, um autoconhecimento do próprio corpo e um rastreio para poder fazer uma prevenção do câncer de mama. Apesar de nós falarmos que essa é uma ação de prevenção, não necessariamente ela vai evitar o aparecimento do câncer, mas nós vamos tentar pegar esse câncer, se ele aparecer, de uma forma precoce, bem no início. Por quê? Quanto antes que a gente pegar essa doença, maior são as chances de cura, né? Então, muitas mulheres que eu atendi acabavam falando assim, nossa, mas eu sempre me cuidei, eu sempre fiz o autoexame, eu sempre fiz meus exames em dia, e ainda assim eu tive câncer. Pode acontecer. A questão é essa, que talvez a gente fica pensando assim como uma ação de prevenção, é como se ele fosse evitar. Não, na verdade o que nós queremos é uma maior conscientização, porque nos hospitais e nas instituições de saúde, cada vez mais os casos estão chegando mais avançados, mais graves, porque não se tem essa percepção, não se tem esse cuidado. Mas tudo bem, e o que isso tem a ver com cuidados paliativos, né? Eu quero fazer essa correlação hoje com você, sabe por quê? Porque eu acho que assim como cuidados paliativos, o Outubro Rosa, essa campanha, ela também passou por uma romantização. Você vai ver que todas as empresas, talvez a gente de forma um pouco mais crítica possa pensar isso sobre todos os outros meses, né? O tal de Setembro Amarelo e outros meses também. Muitas vezes as indústrias, as empresas, as instituições, elas acabam aderindo isso, mas de uma forma muito superficial. Elas não vivem de fato a campanha, elas acabam colorindo, colocando uma corzinha ali e tal para dizer que fazem parte do movimento. Aproveitando o hype do momento ali, do mês, né? É quase como assim, aproveitando o Dia dos Pais, o Dia das Mães, é Outubro Rosa. Mas tem que ser diferente, né? Nós estamos falando de um movimento de conscientização, e essa conscientização não vai vir se nós não fizermos um movimento realmente profundo de mudança de paradigma na sociedade. Então, assim como os cuidados paliativos, eu acho que passa por uma romantização, como as pessoas acham que é só pegar na mão, é só dar abracinho, beijinho, essas coisas, como se não houvesse um cuidado mais aprofundado por trás. No Outubro Rosa é a mesma coisa, basta colocar um lencinho, colocar o lacinho rosa, e é isso, está feita a campanha. E não, né? A campanha do Outubro Rosa, ela, além de falar do autoexame, que é muito importante, ela fala sobre uma conscientização da própria vida, do próprio corpo, da valorização da vida, assim como cuidados paliativos, né? Então, por isso que a campanha do Outubro Rosa, ela não pode ser mórbida, mas ela também não pode ser rasa, superficial. A Ana Michele Soares, né, ela foi uma paciente que teve também câncer de mama, e ela falava muito sobre isso, o quanto, por exemplo, por ela não estar num certo padrão esperado para aquela mulher com câncer de mama, ela não era chamada para as campanhas, porque parece que se quer um padrão, você quer uma imagem, você quer um impacto emocional ali, mas você não se preocupa de fato com a mudança, né? Então, vamos começar a trazer para a vida real. Cuidados paliativos, ele é feito em todos os lugares e para todas as pessoas que têm uma doença grave e ameaçadora da vida. Não tem como ficar separando, aqui é o melhor lugar para fazer paliativo, ali é um pior lugar, aquela pessoa merece paliativo, aquela não. Cuidados paliativos, ele tem que ser democrático, ele tem que chegar para as pessoas aonde elas estiverem, com as doenças que elas estiverem. E o Outubro Rosa é a mesma coisa, ela tem que ter uma certa representatividade e tem que ter uma aplicabilidade na vida real. Não pode ser uma coisa tão distante, não é verdade? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da campanha, né, que vai ter aqui em Cananéia, na cidade onde eu moro, Cananéia, litoral de São Paulo, e aqui uma academia, um centro de treinamento vai promover uma caminhada de conscientização contra o câncer de mama. Isso é interessante, olha só, porque nós estamos falando sobre saúde, sobre a questão de cuidar do próprio corpo, e não é, sabe, essa coisa do, tem que emagrecer para não ter câncer, não é só sobre isso, existem vários fatores, é multifatorial o câncer, mas nós estamos falando de uma maior conscientização e um movimento em direção à saúde e à vida, né? Então vamos falar sobre isso, porque quando eu era chamado, né, principalmente algumas vezes que eu fui chamado para falar do Outubro Rosa, fazer campanhas, quando eu perguntava a expectativa das pessoas que me convidaram, eles queriam falar isso. Então vamos falar sobre a força feminina no Outubro Rosa, sobre a questão do cabelo que cai, a autoestima. E de fato, né, quando você está passando por um tratamento de câncer de mama, existem várias questões que podem impactar. O cabelo é uma delas, com certeza. A questão do corpo, do seio, mulheres que precisam passar por mastectomia, sem dúvida, isso tem um impacto gigante, não tenha dúvida. Mas sabe uma das coisas que eu vejo em cuidados paliativos, e às vezes eu observo em outros movimentos, como o Outubro Rosa? É essa captura. É essa coisa
capturar a subjetividade e a existência e colocar a pessoa num grande balaio com todas as outras, como se ela não tivesse uma história única, como se ela não tivesse uma biografia irrepetível, como se ela não fosse ela, do tipo assim, por exemplo, tem todos esses cuidados do câncer de mama. Aí alguém descobre o câncer de mama. Então eu vou colocar ela lá dentro. Então ela vai ter isso, então ela vai pensar aquilo, ela vai estar assim. E não, né? Não. Existem coisas que os livros trazem para nós e que são importantes para você considerar, prestar atenção na hora do cuidado de alguém, né? Mas ao mesmo tempo, não esqueça que ela não deixa de ser ela, né? Então quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de fazer essas campanhas, a gente está falando, olha só, a gente não precisa ter uma doença para ter esse estralo da valorização da vida, da valorização da sua saúde, do teu corpo, de ter mais consciência sobre a sua existência biológica, inclusive, né? Ao mesmo tempo, se alguém descobre um câncer de mama, nós não estamos falando sempre das mesmas coisas, não estamos falando das mesmas reações, cada um vai ter um trajeto, um percurso, né? Esses dias eu conheci uma paciente que teve câncer de mama, tem câncer de mama, está tratando, está acompanhando, e ela tem uma força incrível para poder dizer para as pessoas, aqui não, você não vai me capturar, você não vai dizer como eu me sinto, né? Porque você não devia estar raspando o cabelo, você não devia estar usando lenço, você não devia, não devia. Eu não devia estar fazendo nada. Eu estou fazendo aquilo que faz sentido para mim. E como isso é bonito, como isso é legal de ver, que é isso que a gente fala tanto nos cuidados paliativos, né? Que é essa questão do não importa a doença, não importa a gravidade, não importa o momento, pode ser que esteja no começo, pode ser que esteja na terminalidade, não importa. O que importa? Importa a pessoa que está ali, ela ser ela mesmo em meio a um adoecimento grave. Nós vamos sempre bater nessa tecla muito fortemente, certo? Talvez você pense assim, tá, Rony, mas por que você está falando isso, de colocar no mesmo balaio? Quem é que faz isso? E aí eu vou te falar, faz um teste. Vai no Google e coloca lá, câncer de mama. O que você vai ver? Você vai ver a grande representação do senso comum do que esperam de uma mulher com câncer de mama. Só que é exatamente esse movimento. Tentar encaixá-la lá é o que vai fazer capturar essa subjetividade. E aí também na casa paliativa, na minha casinha, né, na eu dei uma aula naquele grupo de mulheres, naquele grupo de pacientes e familiares que são acompanhados pelo Instituto Ana Michele Soares, que fazem aulas lá e empoderam essas pessoas para enfrentar o adoecimento, né? Eu dei uma aula lá esses dias e uma das participantes falou isso. Ela falou assim, nós não vamos nos adaptar ao tratamento, aos rótulos, é o tratamento que tem que se adaptar à nossa história. É disso que nós estamos falando, né? É disso, é dessa dignidade, dessa existência com sentido, certo? Então não esqueça, falar em Outubro Rosa é também falar sobre dignidade, sobre biografia, sobre consciência da sua existência, seja com a doença ou não, seja a pessoa fazendo a prevenção, seja a pessoa fazendo tratamento, não importa. Não vamos capturar existências. Combinado?